seguindo a nossa programação, nós vamos dar início ao primeiro painel do dia. O nosso debate destaca o papel dos fundos garantidores na ampliação do acesso ao crédito e, claro, na redução de riscos. Em muitos casos, esses são instrumentos que tornam o financiamento possível, especialmente para micro, pequenas e médias empresas. Nossos convidados vão abordar como ampliar e abordar, né, esses mecanismos. E aí, para moderar a nossa conversa, nós contamos com ele, que é o segundo vice-presidente da BDE e diretor administrativo do BRDE, senhor Heraldo Neves. Seja muito bem-vindo. Para debater esse tema, nós vamos contar com o vice-presidente de Negócios, Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, senhor José Ricardo Saceron. O chefe do Departamento de Produtos de Garantia para Acesso ao Crédito do BNDES, senhor Luciano Quinto Lans. Bem-vindo. A diretora de Garantias da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, senhora Nathalie Alves Boldo. O gerente do SEBRAE Nacional, senhor Valdir Oliveira. E nós contamos também com o secretário nacional de Ambiente e de Negócios do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, senhor Maurício Juvenal. Agora sim, todos apostos, já se acomodando aí para essa nossa primeira conversa, com a palavra o moderador. Vamos lá. Muito bom dia a todos. Quero fazer aqui uma saudação especial à nossa presidente, Maria Fernanda. Obrigado pela oportunidade. Em seu nome, saúdo todas as presentes aqui conosco nesse 11º Fórum da ABDE. Quero saudar meus companheiros de ABDE. Estou vendo aqui o presidente Ari do Badesc, Sérgio Guzmán, da AG Rio, viu Paulo Costa, da Desenvolve Bahia, está ali Paulo Costa, Ricardo Brito, também presidente da grande agência de Fomento Paulista, Desenvolve São Paulo. Saudando vocês, também saúdo todos os demais presentes aqui nesse fórum, em especial nesse painel. E uma saudação muito especial aos nossos companheiros painelistas, nosso anfitrião José Ricardo Saceron, vice-presidente, conforme já mencionado aqui, do Banco do Brasil. Obrigado por abrir essa casa e esse espaço muito bonito para a gente conferenciar sobre temas importantes, né? E também registrar a importância da sua pessoa, Saceron, como um quadro importante da BDE, faz parte de um novo conselho, o Conselho Consultivo, dada a sua liderança importante no Sistema Nacional de Fomento. Saudar aqui também o Luciano Quintas, um quadro, né, do nosso BNDES, gestor do FGI, que é um grande instrumento de alavancagem de operações de crédito. Obrigado pela presença. Saudar a nossa Maíra Madri, diretora da Agência Brasileira de Fundos Garantidores e Garantia, né, nosso companheiro do SEBRAE Nacional, Valdir Oliveira, que é gerente de capitalização e serviços financeiros do SEBRAE Nacional, e o secretário Maurício Juvenal, secretário nacional de Ambiente de Negócios, e também parte do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o MEMP. É isso, né, secretário? É um prazer estar aqui todos e trabalhando com vocês. Nós teremos mais ou menos 1h e pouco, acho que mais precisamente 1h10, né, como horário limite desse painel. No primeiro momento, conforme a sugestão da organização, vamos organizar uma distribuição de uma primeira fala dos senhores e senhora também, em mais ou menos 6 minutos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, depois 5 minutos para uma nova rodada, 1 a 2 minutos para uma consideração final. E abriremos, no final, né, das apresentações, das falas de vocês, né, para perguntas e respostas, mas eu acredito com alguns
limites, né? E vamos finalizar com algumas recomendações que os senhores e a senhora entendam como importante, né, que a gente trabalhe, né? Eu vou pedir desculpas porque eu acabei não recebendo. Eu tinha aqui anotado que a presença seria da Maíra. Então, é você, né, Nathalie? Peço desculpas, mais uma vez bem-vinda, bom dia. Acabei não recebendo essa atualização de composição, mas muito bem-vinda. Assim, dando um rápido contexto histórico, até resgatando algumas questões que nós assistimos, ouvimos no dia de ontem, né? Dado o robusto arcabouço que o Estado brasileiro, de modo geral, tem em relação a esses importantes instrumentos a partir de fundos de toda ordem, né? Nós começamos no Brasil esses movimentos, conforme bem situado pelo Biasotto, professor Biasotto, do time do Zé Roberto, um fundo que foi o Fundo de Reaparelhamento do Estado, lá no governo Getúlio Vargas, que teve um papel importante como um elemento de desenvolvimento, principalmente daquela linha dos anos 50, do Estado brasileiro apoiar, induzir um programa de substituição de importações. Anos mais tarde, anos 60, 70, tivemos, conforme já citado, nos situamos aqui em relação à FGTS, todas as consequências, PIS/PASEP, que depois veio o FAT, né, como um elemento importante até de fixação de recursos, Luciano, para o sistema BNDES, né, a partir da fonte FAT. Então, foi um movimento evolutivo importante naquela época. Tivemos depois, anos mais tarde, já nos anos 80, a presença, a vigência dos fundos constitucionais para alimentar os tesouros de todos os níveis de governo, estados e municípios. Depois, já nos anos 90, tivemos o advento do FAMP, mais ou menos em 95, então já estamos por completar. Fizemos 30 anos, logo 31 anos, desse importante instrumento de alavancagem de crédito, que é o FAMP. Já nos anos 2000, nós tivemos, aí sim, né, uma série de outros fundos garantidores que foram colocados à disposição dos agentes da atividade econômica, né? E alguns, como consequência, Valdir, você lembra, da Lei Complementar 123, né, que é o Estatuto Nacional dedicado à micro e pequena empresa, a partir, né, desse advento, né, estatutos estaduais foram também sendo promulgados, né, com consequências também para estabelecimento de fundos de garantia, principalmente estaduais, em alguns casos até no nível municipal, dado o estímulo do SEBRAE também, né. E hoje, né, entrando um pouquinho já em relação ao que nos compete, que é tratar de fundos garantidores, né, nós temos aqui na mesa, né, as lideranças dos principais fundos garantidores do país, né, o FGO, né, conforme o professor Nelson Barbosa, foi criado nos anos 2009, logo depois da crise de 2008, em função da dificuldade de contratação, vamos dizer assim, de crédito pelos agentes da atividade econômica, né? Nós temos também o FGI hoje como instrumento importante também de garantia, principalmente de garantia aos projetos de investimento. Teve uma nova versão a partir, a gente já estava até conversando, né, Luciano, a partir da pandemia, que foi a FGI-PEAC, que foi uma alavanca importante naquele momento muito difícil, para a manutenção das pequenas atividades econômicas, principalmente, né? E temos também, conforme eu já me referi, o FAMP, que tem um sentido muito importante, né, de atuar de forma complementar, vamos dizer assim, uma atuação mais de varejo, né, Valdir, que deu a condição, né, de chegar, por isso é um instrumento importante para a democratização do crédito, enxergar o crédito a partir do FAMP, garantindo as micros e pequenas empresas e MEIs também, né? Então, esses fundos que nós temos aqui, como os 3 principais fundos, né, hoje compreendem mais de 2 milhões, segundo alguns dados que a gente extraiu, né, da internet, de operações de crédito, né, algo em torno de 250 milhões
de reais, né, fora isso só em termos de garantia de crédito, né, fora a alavancagem de operações de crédito que esses fundos proporcionam. Mas, fazendo já uma provocação aqui para os senhores, né, nós temos ainda a distribuição dos fundos garantidores, das operações dos fundos garantidores, de forma bastante concentrada, basicamente em 2 regiões. Sul, em torno de 20%, um pouco mais, um pouco menos. Sudeste, em torno de 50%. Né, o restante do percentual, para chegar a 100%, né, distribuídos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essa é uma questão que a gente precisa também trabalhar. Da mesma forma, além dessa concentração em algumas regiões, poucas regiões, o Sudeste, nós temos hoje, né, vendo, digamos assim, um potencial, né, desse instrumento que é importante. Nós temos hoje no Brasil a maioria, naturalmente, das operações garantidas por garantias reais, principalmente as imobiliárias. Uma fatia, vamos dizer, de 15% na média, né, são garantias efetuadas por fundo garantidor. Então, também temos espaço. Essa é uma provocação que a gente deixa, né, de como alavancar mais operações a partir de garantias não reais. Uma parte importante são aquelas garantias fiduciárias, né, as garantias por avais, mas temos um espaço muito grande para prosperar mais ainda esse instrumento importante de garantia. Fazendo essa rápida introdução, então vamos às provocações. Vou seguir o roteiro conforme recomendado pela organização, né? Passando, primeiramente, né, uma questão para o nosso anfitrião, o Saceron. Saceron, então, você, como um quadro vice-presidente do Banco do Brasil, né, e, naturalmente, claro, dentro da tua área de atuação, você tem o FGO, né, como a atribuição. E a pergunta que nós fazemos é como o FGO tem contribuído para ampliar o apetite das instituições financeiras na concessão, especialmente em segmento de maior risco, e quais aprimoramentos poderiam ser implementados para tornar o instrumento ainda mais atrativo e eficiente para os agentes financeiros, operadores, bancos de desenvolvimento, cooperativas, agências de fomento. Por favor. Então, bom dia. Você já felicitou todo mundo aqui da mesa. Eu apenas ratifico suas palavras, né? Então, sejam bem-vindos. Queria dizer que o espaço aqui, pelo jeito todo mundo gostou, ele está disponível para ser utilizado. Obviamente, precisa agendar antes, né? E é um espaço muito bom, só que ele tem um defeito, porque a gente se vê lá de vários ângulos e eu vejo que está faltando um tanto de cabelo aqui. Então, coisas que a gente não via de outra maneira. Mas, falando do FGO, eu acho que o mais importante desses fundos garantidores, como é o FGO, é o fato de poder estabelecer e implantar políticas públicas, chegar a segmentos da população, da economia, onde as pessoas não teriam acesso ao crédito por causa do custo dele. E o FGO, como um fundo garantidor, ele permitiu uma redução da taxa de juros para o tomador de crédito, com as instituições usando recursos próprios, como é o caso das instituições financeiras, e com uma taxa de juro menor, né? Já que a garantia da operação ficando por conta e a honra da operação ficando por conta do fundo garantidor, permite chegar a públicos que, de outra maneira, não chegaria, né? Eu citaria aqui... Hoje, o FGO tem em torno de 26 bilhões de reais emprestados, né? São 360 mil operações. Se qualquer coisa, me corrija, Michele. Cerca de 360 mil operações, né? E vários segmentos. O maior, evidentemente, é o Pronamp, micro e pequenas empresas, que tem uma amplitude bastante grande.
E o objetivo é chegar cada vez mais a outros públicos. A gente teve, dentro do FGO, aportes recentes, como, por exemplo, no tratamento, na recuperação do Rio Grande do Sul pós-enchentes, né, o governo fez um novo aporte, né, que é definido lá no conselho, na Assembleia do FGO, onde estão 4 ministérios, fez o aporte ao FGO e aí a gente trabalhou na recuperação do Rio Grande do Sul, oferecendo operações de crédito que não seriam oferecidas de outra maneira. Então, é importante. Isso aconteceu em Minas Gerais, aconteceu no apagão de São Paulo, a consequência do apagão de São Paulo e vários outros momentos. Então, a ampliação da utilização do fundo depende muito, principalmente, de decisões do governo, já que a Assembleia define onde vai aplicar esses recursos. A gente tem uma experiência que eu acho muito interessante aqui, do Acredita no Primeiro Passo, que é um programa do governo federal dirigido para pessoas, para brasileiros que estão no cadastro único, né? E, neste caso, a gente combina 2 fundos públicos, né, o FCO e o FGO, né, o FGO Garantia da Operação, o recurso vem do Fundo Constitucional, que os 2 são administrados pelo Banco do Brasil, né, e aí você garante uma taxa pequena, uma taxa de juro muito interessante, né, para um público que não seria atingido, que é o microcrédito. Então, a gente usa o microcrédito no Acredita no Primeiro Passo, que é um programa do governo federal, utilizando o recurso do FCO com a garantia do FGO. Então, este é um exemplo de política que pode ser criada a todo momento. Nos demais fundos está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? No Fundo Constitucional do Norte e do Nordeste, né? Que isto é um exemplo de utilização de fundo em outras regiões do Brasil, né? Que desta maneira você chega até elas com fundo interessante, com taxas interessantes, aliás, né? Então, o que a gente pode aprimorar na gestão do fundo? Primeiro, tratar novas linhas de financiamento, né, novas linhas de aplicação do recurso, né? A gente pode tratar da economia verde, por exemplo, através da utilização desse fundo, e pode, mas isso depende essencialmente das decisões lá da Assembleia, aí a definição do governo, né? A gente sabe que tem um outro incentivo, que a gente criou esse selo, né, que foi lançado ontem, do FGO, exatamente para incentivar as instituições financeiras que usam o recurso do FGO a tomar medidas como, por exemplo, a recuperação de recursos emprestados até pelas instituições. Hoje, o stop loss do FGO é 15%. Né? Se a gente não tomar medidas de recuperação do crédito emprestado através dessas taxas, vai faltar recurso para novas operações. Então, esse é um ponto central de aprimoramento, né, que a gente tem feito. E, por último, a gente tem investido muito aqui no Banco do Brasil em inovações tecnológicas, em digitalização, etc. Né? Nós temos uma frente chamada de movimento de aceleração digital, que a gente trabalha as áreas de negócio junto com tecnologia, e a gente tem feito uma série de entregas, né? Uma das prioridades é o tratamento do FGO e de outros fundos, uma série de entregas para agilizar, inclusive, o acompanhamento das instituições financeiras nas operações que elas fazem, disponibilizando dados, né, trabalhando com dados e disponibilizando dados publicamente, como é o caso hoje no site do FGO. Você consegue, qualquer cidadão brasileiro consegue verificar onde estão sendo aplicados os recursos. Então, essas inovações são muito importantes ao longo do tempo. Obrigado, Sacerão, fazendo também um destaque. Até
Participamos ontem justamente do lançamento do selo de boa prática, né, para as instituições, como estímulo justamente, né, melhor atuarem, aprimorarem também, né, sua forma não só de ofertar a garantia, de processar e, quem sabe, também, né, recuperar, né, as operações honradas em caso de inadimplência. E a inovação, digitalização é uma aliada, né, desse processo também de melhor atuação e recuperação dessas fontes de recursos, né. Indo agora também para a moderação, melhor dizendo, para o painel, para a parte da apresentação do Luciano Lans, que é nosso gestor do FGI. O FGI também é um instrumento importante de garantia, mas, vamos dizer assim, vocacionado a projetos estruturados, projetos de investimento. Teve um papel muito importante na pandemia, principalmente a partir, não é, Luciano, dessa versão FGI PEAC, que, num primeiro momento, não teve custos ao tomador final. Num outro momento, também foi dispensado, segundo a decisão de IOF. E hoje é um fundo garantidor que, além de atuar com a fonte diretamente do BNDES, também proporciona, e isso é importante, né, proporciona garantir operações de crédito, né, de fontes próprias do sistema financeiro, né. Então, esse também foi um avanço, né. E dentro aqui do que foi proposto para você, a pergunta que a gente lança é como os fundos lidam com ciclos econômicos adversos e aumento da inadimplência. Você pode ficar à vontade em responder essa questão, mas podendo também colocar alguma outra que você entenda como relevante. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar a presidente Maria Fernanda. Eu acho que um dos principais pontos para você lidar com a questão de ciclos econômicos, quando você está falando de um fundo garantidor, é o design do fundo. Eu acho que a gente tem uma questão importante que foi colocada no Brasil, que foi a construção de um arcabouço internacional, um arcabouço legal, normativo, baseado nas melhores experiências internacionais, que eu entendo como bastante robusto para que os fundos garantidores possam rodar. Se a gente for lembrar, do ponto de vista histórico, a gente tem o FAMP, instituído pelo SEBRAE em 1995, e nós tivemos alguns fundos públicos, garantidores públicos, estabelecidos na década de 90, como o FGPC, que é o Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade, e o FUNPROGER, que era operado pelo Banco do Brasil, o FGPC operado pelo BNDES. Esses fundos, como tinham características públicas, eles estavam travados para pagamento de honras, em caso de inadimplência, pelo orçamento. E esse foi um modelo que não funcionou. Então, quando você fez uma reforma importante ali no segundo governo Lula, que foi a instituição dos fundos garantidores com caráter privado, a partir da Lei 12.087, você conseguiu um arcabouço em que você deu para esses fundos autonomia patrimonial, então eles têm condições de ter os recursos para pagamento de honras, eles têm condições de ter uma governança que está institucionalmente bem estabelecida. Por exemplo, no caso do FGI e FGO, a gente tem a supervisão sempre de um ministério, que, no caso do FGI, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? A gente tem também alguns fundos com a supervisão do MEMP. Você tem o Conselho de Participação em Fundos Garantidores, com a participação de 4 ministérios, o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, o MIDIC e o MEMP, o que você consegue um arcabouço institucional para as decisões e diretrizes dos fundos, que levem tanto a questão orçamentária, que vem da Fazenda, quanto a questão legal, que é muito vista pela Casa Civil, quanto a preocupação com o investimento produtivo, que vem do MIDIC, e a inclusão para as micro, pequenas e médias empresas, que vem do MEMP.
você tem, para todas as alterações de estatuto do fundo, você passa por uma aprovação da PGFN, você tem assembleias de cotistas. Tá? Quando a gente está falando do FGI, na verdade, a gente tem algumas vertentes de FGI. A gente tem o FGI tradicional, que é mais vocacionado para investimento, que roda desde 2010. Né? E aí a questão de sustentabilidade, os ciclos adversos, ele é um bom exemplo de como isso pode funcionar bem. O fundo está rodando há 16 anos, desses 16 anos ele teve lucro em 13, e o lucro acumulado dele é muito expressivo. Ele só teve aporte da União de 500 milhões, feito lá, e 100 milhões do BNDES, que ocorreram lá em 2010, né? Hoje ele está com um patrimônio na faixa de 1,8 bilhão, sem nenhum aporte novo. O crescimento foi basicamente decorrente de receitas pelo encargo de concessão de garantia, isso passando por diversas crises ao longo desse período. Uma questão que eu acho importante falar é sobre o FGI-PEAC, né? O FGI-PEAC ele teve algumas inovações, a questão de dispensa de certidões, no primeiro momento, que é uma questão que continua hoje. Ele teve uma questão de ser totalmente digital, então, desde a contratação até a honra e recuperação de crédito, é tudo integrado em plataformas digitais. O pagamento de honra ele é baseado em informações de atraso e inadimplência integradas com o Banco Central. Então, essa articulação institucional com o Banco Central, para a gente ter acesso à central de informações de risco, dá uma segurança muito grande de que você está pagando uma honra para uma operação que efetivamente está inadimplente e exatamente da forma que o agente financeiro comunicou. Além disso, do ponto de vista de compliance, que também dá segurança, no caso tanto do FGI tradicional, quanto do FGI-PEAC, quanto do Fundo Garantidor BNDES-Sebrae, que começou a rodar o ano passado e está rodando de uma forma muito boa. No ano passado, a gente teve mais de 3 bilhões contratados. Aí até uma questão uma das questões é o que você pode fazer de escalabilidade, né? A própria questão de você conseguir fazer uma parceria entre BNDES e Sebrae, sem você ter a necessidade da União aportar recursos, mostra como esse instrumento pode ser expandido, trabalhando com paraestatais, inclusive podendo usar recursos privados. Tá? Por exemplo, no FGI tradicional, a gente tem a possibilidade de receber aportes privados, caso se queira instituir para alguma situação, ou de receber um aporte de um ente que queira pagar o encargo para favorecer um determinado segmento. Tá? Mas eu acho que o ponto importante aqui, para a gente enfrentar ciclos econômicos, além de todo esse arcabouço institucional, é você ter um desenho com um quadro de teoria da mudança, com uma avaliação ex ante do que você quer fazer num primeiro momento, fazer autoavaliações anuais, avaliações ex post e avaliação de impacto. E, principalmente, você trabalhar na questão de compartilhamento de risco. No caso do FGI, a gente nunca garante 100% da operação, a gente só vai até 80% da operação, então o agente financeiro sempre tem skin in the game. O stop loss ele é diferenciado por porte, a gente coloca um risco máximo por operação, que é o risco D, conforme a resolução 2682, ou 10%, conforme a resolução CMN 4966, e a gente tem vedação a atraso para dívidas pré-existentes. Por quê? Porque esse é um fundo que o foco dele é ampliação de acesso ao crédito. É claro que você tem outros fundos garantidores com outras finalidades, como o próprio Desenrola PF, ou outras situações em que o foco é outro. O foco, por exemplo, não é tanto a adicionalidade econômica, né, que seria geração de emprego, renda, outra questão, mas sim a adicionalidade financeira, que seria você fazer com que empresas que estavam numa situação endividada saiam dessa situação e possam ter condições de crédito melhores para daí se recuperar e voltar a investir. Então, eu acho que o ponto principal para que um fundo funcione e se expanda é o desenho. Tá? E outra questão importante aqui com escalabilidade, eu poderia citar, além do FGBS, que foi o Fundo Garantidor BNDES-Sebrae,
né, que tem o crédito assistido do Sebrae como um diferencial muito importante, tá? Eu acho que isso ajuda a entrar nas micro e pequenas empresas. São outras iniciativas, como o Rio Grande do Sul, que a gente também fez apoio em 2023 e 2024, e o Fundo Garantidor para a Eficiência Energética, para fazer um primeiro apanhado. Obrigado. Nós quem agradecemos, importante as suas deixas, suas contribuições. Daqui um pouquinho o Valdir irá falar também do FAMP, do novo Fundo Garantidor BNDES Sebrae, e justamente dentro dessa modelagem que é certeira, que é trabalhar dentro dessa perspectiva de crédito orientado. E o que me chamou a atenção, isso acaba derivando para outros gestores, para outros modelos também de fundo garantidor, é justamente isso que você oferece, que trabalha ofertando, outorgando crédito até um limite determinado, no caso 80%. E, pelo Brasil afora, os fundos garantidores, de modo geral, estão com essa limitação. Um outro fator que eu destaco aqui como importante também é você sugerir que a outorga ela seja tratada também a partir de nota de crédito, a partir de uma determinada matriz de crédito, não concedendo. Isso é um elemento também de proteção, de evitar perdas, não digo desnecessárias, mas quase isso, de ratings deteriorados, abaixo ou acima do rating D. Então, rating A, B, C, D, ok, tem outorga. Rating pior do que o D, acaba não tendo a outorga do FGI e do FGPA, que acho que isso também é um elemento importante. Obrigado. Agora, dando continuidade, vamos ouvir o nosso secretário, Maurício Juvenal, secretário nacional de Ambiente de Negócios. E a questão, Maurício, que a gente coloca como os fundos contribuem para a inclusão produtiva, a geração de emprego e desenvolvimento regional. Lembrando que nós temos um desequilíbrio, não só relacionado à distribuição dos fundos garantidores nas regiões do Brasil, isso é fruto, é retrato também da forma como as operações de crédito se distribuem regionalmente, muito mais concentrado no sul, sudeste, naturalmente, e não tão concentrado, não tão pulverizado nas demais regiões do Estado. Obrigado. Heraldo, bom dia. Eu queria responder primeiro de modo significativo, de modo concreto, não de modo abstrato. Contribui justamente para que o pequeno não seja, como foi durante muito tempo, o último da fila. Mas eu queria antes saudar a presidenta Maria Fernanda, esse convite da BDE, do Banco do Brasil, deixar um abraço fraterno aqui para o André Godoy, que é um parceiro de longa data, a Michele, do banco, que na verdade é quem nos orienta e nos ajuda a fazer com que as políticas públicas lá do MEMP, do Ministério do Empreendedorismo, possam acontecer. Veja, então, de modo muito claro, ou o fundo garantidor, seja ele qual for, cumpre esse papel de garantir a inclusão produtiva, de entender como é que o sistema financeiro ou o sistema de crédito funciona no território, ele perde efetivamente a sua razão de ser. Quando a gente tem uma microempresa, e nós estamos falando aí, se a gente pensar em MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, nós estamos falando em 23 milhões de CNPJs ativos no país, dos 27 que existem, nós estamos dizendo que, muitas vezes, a decisão desse empreendedor brasileiro de estar vivo ou não no mercado depende muito desse fundo garantidor, da eficiência desse fundo garantidor chegar na ponta. A gente tem feito lá dentro uma lição de casa, e aí, numa comparação que muitas vezes o ministro Márcio França me puxa a orelha, é óbvio que foi uma decisão para lá de acertada do governo, quando a gente isenta quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Vamos lembrar que 80% desses 23 milhões de CNPJs que eu me referi aqui tem um faturamento bruto anual de até 360 mil. 80% desses 23 milhões. Quando a gente fala em até 360 mil, significa até mesmo. Nós temos uma grande parcela que está lá na primeira subfaixa do simples, vamos dizer assim. Isso significa que ele está levando por mês para casa, ele está faturando, na verdade, R$30 mil bruto por mês, e se administrar bem o negócio dele, ele está levando para casa no final do mês 5, 6, 7
R$ 1.000. Muitas vezes, o recurso que ele obtém via FGO, aí falando especificamente do FGO, que está lá sob a nossa articulação, é decisivo para que o negócio dele não seja especificamente um ambiente de negócio de sobrevivência, mas efetivamente de empreendedorismo. E daí a necessidade que a gente consiga entender que esses recursos que a gente tem no FGO sejam prioritariamente destinados para esse segmento da sociedade. Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Muitas vezes a gente é tomado por notícias de última hora, onde, olha, aqui não há uma crítica estrutural, mas há uma necessidade de que a gente observe que esse recurso que está lá tem que ser utilizado prioritariamente para chegar a quem está ali atrás do balcão no dia a dia e tentando fazer essa roda da economia girar, seja aí pelo consumo de bens e serviços, seja pela atividade de ponta que desenvolve. Então, o desafio que me parece que está colocado para nós, do ponto de vista enquanto gestores públicos, enquanto gestores desse fundo, é fazer com que essa coisa que no dia a dia não é abstrata para nós, ela é real, também seja para quem está na ponta. Eu não sei se, do ponto de vista da linguagem figurada, é a melhor, mas a melhor propaganda de um açúcar que não adoça não vai funcionar. A gente precisa efetivamente que lá na ponta, esse empreendedor de até R$360 mil de faturamento bruto anual, Valdir, que ele se sinta verdadeiramente abraçado por essa possibilidade. Eu acho que a maior frustração que a gente tem quando faz a gestão de um fundo garantidor, eu não acho, não, eu penso que a maior frustração que a gente tem é quando a gente tem recurso disponível para fazer uma alavancagem ainda maior e a gente fecha o exercício com a possibilidade de ter feito o crédito chegar na ponta e esse crédito não chegou por fatores diversos, às vezes por exigências ou burocracias excessivas que impedem que no território haja um impacto efetivo desse recurso chegando. É o que a gente tem tentado estruturar lá no MEMP, justamente pensando, e aí me desculpem a repetição, pensando nesse pequeno, esse menor mesmo, que está na ponta e que precisa tanto desse recurso para crescer e para fazer negócio, para gerar renda, às vezes não só para si, mas para fazer renda, para movimentar o desenvolvimento da economia. E o que eu estou querendo dizer aqui, em outras palavras, e eu vou pedir desculpa, viu, Maria Fernanda, André, eu brinco com o Márcio lá, que às vezes eu prefiro os 20 metros quadrados da minha sala, pela dificuldade de falar em público. O que a gente está dizendo é que não dá para entender essa questão do fundo garantidor como um detalhe técnico no sistema financeiro ou na operação de crédito. A gente tem que entender o fundo garantidor efetivamente como uma ferramenta estratégica para a gente gerar desenvolvimento. E aí, quando a gente fala em gerar desenvolvimento, obviamente é do ponto de vista coletivo. Não é só para aquele que está recebendo crédito, mas que está trabalhando para que a gente tenha um ambiente no negócio no país como um todo muito melhor estabelecido. Obrigado, secretário. Algumas questões também ponderadas importantes. Isso traz também uma recordação, nós que militamos no sistema financeiro, isso dificulta o crédito chegar na ponta, além das campanhas que são necessárias de divulgação desses instrumentos, né? Eliminar algumas redundâncias que existem, secretário, entre análise de crédito da instituição financeira, análise de crédito também da gestora de alguns fundos que estão em operação dentro do país, quando não, né, algumas instituições que otorgam garantias de crédito, né, não sugerem outros níveis de garantia também, né, essa redundância atrapalha, sem dúvida, a democratização do crédito. E, indo agora para o nosso companheiro de SEBRAE Nacional, Valdir de Oliveira, que vai falar um pouquinho, né, sobre as estratégias do SEBRAE, como uma grande instituição que trabalha a manutenção e expansão das pequenas atividades econômicas, tendo o FAMP, tendo esse novo fundo garantidor, SEBRAE, BNDES, como alavanca importante também de estudo que eu não canso de repetir, como elemento, estratégia de fazer o crédito chegar onde tem que chegar, não é?
E você traz, né, alguns elementos importantes, até no sentido também de dar consistência ao FAMP do nosso SEBRAE, que é principalmente a partir, né, dessa perspectiva de olhar o crédito, acompanhar o crédito nas mais diversas fases, né, da obtenção, pelo nosso tomador, também a partir do acompanhamento, né, da eficiência, do cumprimento, né, do crédito segundo a finalidade colocada pelo nosso empreendedor, ao pós-créditos até o pagamento da última parcela. Esse é o crédito produtivo orientado, que é muito precioso, né, ao SEBRAE. Fique à vontade, Valdir, fale um pouquinho dessa estratégia. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado à BDE pelo convite e a oportunidade. A gente sempre gosta de fazer uma reflexão, quando a gente vai falar um pouco do nosso fundo de aval, para entender por que o SEBRAE está nisso. Nós não somos banco e nós não temos a intenção de ter iniciativas meramente financeiras. Não precisa do SEBRAE para isso. Na verdade, a gente tem uma tese que a gente defende há 60 anos de história do SEBRAE. A nossa tese é, sob a nossa ótica, o jeito certo de fazer o crédito. Então, a tese que o SEBRAE defende é o crédito assistido, porque a gente entende que, ao alinhar consultoria, capacitação e orientação empresarial à tomada do crédito, você minimiza risco, você minimiza problemas para as instituições financeiras, mas principalmente para os nossos empreendedores. Porque a intenção do SEBRAE não é resolver o problema do banco. A intenção do SEBRAE é resolver o problema do empreendedor, do pequeno, e, por consequência, impactar positivamente nas relações do crédito entre instituição financeira e o empreendedor. A entrada do SEBRAE nessa relação em 95, ela foi uma entrada que teve uma lógica financeira naquele instante, foi uma parceria intensa com o Banco do Brasil durante muitos anos, e bastante tempo o Banco do Brasil foi o grande operador. Num determinado instante, nós tivemos um momento de pandemia, o Banco do Brasil já não estava mais com essa operação conosco, a Caixa Econômica entrou, fez um volume de operações bastante intenso naquele instante. Salvo engano, o FAMP entrou garantindo operações na pandemia antes que o Pronamp entrasse em operação. Nós acabamos, porque o processo era mais ágil, nós acabamos iniciando dentro da Caixa Econômica. E, a partir de 2023, nós definimos uma estratégia que era uma estratégia de ampliar essa operação, mas ampliar um pouco diluindo entre parcerias e estratégias, porque a gente entende que, para que dê certo a defesa de tese nossa, a gente precisa que seja olhado como uma prateleira, um produto de prateleira com direcionamentos estratégicos. Então, o FAMP, a partir daí, ele abriu 4 vertentes. O FAMP, que a gente chama de tradicional, que é aquele que já vinha operando, que continua operando, onde a gente faz direcionamentos, por exemplo, no caso de empreendedoras, a gente vai até os 80%, no caso de homens empreendedores, a gente vai até... No caso de empreendedoras, até 100% de garantia, no caso de empreendedores, de homens empreendedores, até 80%, para dar um diferencial, porque a gente entendia que precisava estimular e um pouco equilibrar dentro da nossa carteira e da nossa possibilidade. A gente tem mais flexibilidade quando o fundo está conosco, porque ele não tem direcionamento objetivo. A gente criou um fundo que é o FAMP Nova Cred, que é com a FINEP, onde a gente tenta direcionar uma atuação em especial para as operações de crédito que são feitas com o fundo da FINEP, com lógica e a missão de estimular a inovação. Nós criamos o FGBS, que é outro braço do FAMP, com o BNDES, e a nossa intenção de entrar foi uma intenção de trazer o parceiro BNDES para participar conosco também financeiramente, né, no capital
no patrimônio desse fundo, e pela agilidade com que o sistema do BNDES tem, e pelo histórico, a gente tentar alcançar bancos privados, e a gente teve o sucesso nisso, né, com operações muito fortes de bancos privados, e a gente criou recentemente, né, no ano passado, a quarta vertente, que é o FAMP Microcrédito, que a nossa ideia é garantir operações de OCIPs de microcrédito. E com essas quatro vertentes, nossa intenção é diluir. Hoje nós temos 27 instituições operando conosco, e queremos chegar, no final desse ano, a entre 30 e 35 instituições que possam operar conosco, para a gente poder diluir a operação, entendendo que essa estratégia ela vai atender a cada instituição. Diferentemente do fundo público, o SEBRAE não tem a intenção de intervir na política de crédito do banco. Porque o que a gente entende? Se a lógica nossa é a lógica que tem que defender o crédito assistido, e esse pequeno empreendedor vai ter acesso a crédito de um jeito ou de outro, e a maioria não tem acesso a crédito, né, porque a gente sabe disso, das dificuldades, mas nós tivemos o ano passado, salvo engano, em torno de 700 bilhões de reais de crédito para MEI, micro e pequena empresa, segundo os dados do Banco Central. Quer dizer, muita gente vai ter acesso a crédito. A gente quer mostrar para as instituições que colocar na esteira do SEBRAE para consultoria, para capacitação, para as intervenções que o SEBRAE faz, pode dar uma condição de sustentabilidade para os pequenos negócios, que é o que nos interessa, porque é a nossa grande missão, e pode sensibilizar a instituição financeira de que a gente pode fazer uma diferença no resultado. E, para isso, nós fizemos um conjunto de pesquisas. A primeira pesquisa, nós pegamos todo o histórico do FAMP, na verdade, todo não, de 2000 para cá, né, que foi um volume muito grande, e fizemos uma comparação com aqueles que tiveram acesso a crédito garantido pelo FAMP e aqueles que tiveram acesso à consultoria no sistema SEBRAE e o que tiveram acesso à garantia do FAMP, mas que não passaram na porta do SEBRAE. E a nossa surpresa positiva é que aqueles que tiveram acesso ao crédito garantido pelo SEBRAE e que tiveram acesso à capacitação tiveram 30% a mais de adimplência em suas operações. A segunda pesquisa foi feita com o Banco do Nordeste. Vamos esquecer o FAMP. Pegamos de 2014 a 2024, 10 anos da carteira de crédito do Banco do Nordeste e fizemos um cruzamento. Tudo que o Banco do Nordeste ofertou de crédito para MEI, micro e pequenos empresários e que tiveram acesso à consultoria pelo SEBRAE, pelos diversos SEBRAEs estaduais onde ele opera. E a nossa boa surpresa é que nessa primeira pesquisa nos mostrou que teve um aumento de geração de emprego, quando a gente faz os cruzamentos, para aqueles que tiveram acesso a crédito e consultoria do SEBRAE, mas o melhor, a massa salarial dos trabalhadores também aumentou. Por que isso? Porque aumentou o faturamento da empresa. Então, aqueles que tiveram acesso a crédito, sem garantia do FAMP, crédito, e que tiveram acesso à consultoria, melhoraram o seu faturamento e a sua geração de emprego. E a terceira pesquisa, nós defendemos ela na ANPEC no ano passado, levamos para a academia. Também foi uma pesquisa importante, porque, mesma lógica, Banco do Nordeste, 10 anos, quem teve acesso a crédito no Banco do Nordeste, MEI, micro e pequena empresa, e quem teve acesso à consultoria do SEBRAE, com a lógica de sobrevivência de empresa. E o resultado foi muito positivo. No 6º ano da empresa, 90%, 6 anos após ele ter tido acesso a crédito à consultoria, 90% continuavam ativas na Receita Federal. Então, essas 3 pesquisas, elas trazem para a gente a confirmação de que um dia a gente não vai precisar do FAMP. Um dia a gente vai precisar só que todas as instituições que operam com crédito de um lado e com fundos garantidores do outro entendam que, se botar na nossa esteira do SEBRAE, nós vamos ter um resultado muito melhor para essas empresas, e a gente espera que, com isso, possa impactar em resultados. E, portanto, quem sabe não possa auferir
uns juros diferenciados para aqueles que tiveram acesso ao crédito assistido. Por quê? Porque os resultados mostram que eles são adimplentes e que eles evoluem tanto na sobrevivência como nos impactos de emprego e de faturamento. O crédito assistido por Sebrae ele tem 3 fases. Ele tem uma fase que chamamos de pré-crédito, que a lógica é consciência do negócio. Quem quer tomar uma decisão de ter acesso a crédito, ele está trabalhando com muita emoção e com pouca razão. Por quê? Porque é assim mesmo. A pessoa está acreditando muito no sonho dela. Nós precisamos, nessa fase do pré-crédito, fazer um equilíbrio entre emoção e razão, e o equilíbrio ele se dá pela lógica financeira. Por isso que a gente faz uma padronização pela lógica financeira, trazendo o empreendedor para vivenciar o seu negócio. Criamos uma planejadora, é um instrumento que está disponível de forma gratuita para quem quiser ter acesso, para que possa ajudá-lo na decisão do crédito. Porque se ele fizer conta e ele entender que é possível, ele pode enganar a si mesmo, ele pode enganar o banco, ele pode enganar a gente do Sebrae, mas a si mesmo ele não vai enganar nunca. Ele vai conseguir equilibrar e tomar a decisão certa. Porque o que a gente teme é que ele tenha acesso a crédito só porque veio um crédito fácil para ele, ou ele teve uma oportunidade de um volume. Porque na lógica que nós defendemos, crédito é como remédio. Ele precisa ser dado na posologia certa. Quando a gente corre para dizer, você tem um limite de crédito aqui, vem cá e toma esse crédito, ele está barato, você pode estar induzindo ele a ter um problema. Se a gente der um remédio numa posologia errada para um paciente, você vai colocar em risco a vida do paciente. Nós todos somos pais, mães, né, filhos, e a gente cuida de alguém enfermo. Quando a pessoa tem um problema de saúde, você não sai aplicando o remédio de qualquer jeito. O ideal é ouvir um médico. Neste caso, tem um médico. O médico se chama Sebrae. Então, não é o fato de uma conta mostrar que ele é saudável e pode ter acesso a R$100.000 que possa parecer que ele precise dos R$100.000. E aí ele toma os R$100.000 e depois ele não dá conta de pagar. E aí a gente vai lá e o que faz? Fecha a empresa, a gente aciona judicialmente e ele quebra. E às vezes nós induzimos ele ao erro, porque o crédito precisa ser feito da forma correta. Ele tem que ser dado na dosagem certa. O processo de crédito, que é a segunda fase, é burocrático, são os Cs do crédito, é ajudá-lo a poder ter um bom cadastro no banco, para poder ter acesso. E aí vem a importância do pós-crédito, que a gente entende, se o pré-crédito é consciência, o pós-crédito é correção de rumos. E aí o Sebrae tem um escopo de consultorias, capacitações, processos de intervenção que podem ajudá-lo a corrigir rumos da tomada de decisão anterior. Rumos que são importantes para o seu processo de gestão e inovação. Então, a lógica do Sebrae é essa. Nós estamos crescendo na operação do fundo, porque nós acabamos diluindo. Os 4 vertentes são importantes, todas as 4 cumprem o seu papel. A gente fez, ano passado, mais de 8 bi em crédito. Normalmente, a gente fazia 1 bi e alguma coisa por ano. Nós fizemos mais de 8 bi no ano passado. Então, num processo muito crescente, que, para nós, o que é importante é que nós estamos botando para dentro 60 mil clientes na nossa esteira de capacitação e de consultoria. Então, é um pouco disso que a gente tem dito por aí, pelo Brasil, e a estratégia do Sebrae, dentro da lógica de apoiar o pequeno negócio no processo de crédito, é mostrar para ele que mais importante do que ele pegar um dinheiro que está disponível para ele é saber o que fazer com esse dinheiro e aplicar da forma adequada. Por isso, o jeito certo de fazer o crédito para nós é o crédito assistido. Essa é a lógica do Sebrae. Obrigado. Obrigado mesmo, Valdir. Importante contribuições que você oferece aqui para nós, até fazendo uma brincadeira. O Valdir é egresso do Sistema Financeiro Nacional, é um ex-bancário do Banco do Brasil, e quase, ele, em tempos recentes, não foi um banqueiro, né? Lembrando que o Sebrae, alguns anos atrás, colocou quase que em funcionamento uma instituição financeira chamada Sebrae Crédito, né? Mas, por decisão da atual diretoria executiva do Sebrae, também apoiada a presidente Maria Fernanda pelo Conselho do Sebrae Nacional, pelo CDN, né?
houve uma decisão unânime em encerrar as atividades do Sebrae Crédito, em benefício, inclusive, vamos assim dizer, desse fundo, que nós temos noviço dentro do nosso sistema financeiro, que é o fundo FGBS, em parceria com o nosso BNDES. Então, esse encerramento foi importante para capitalizar, inclusive, essa nossa frente de crédito, que muito, por certo, ajudou também nesse desempenho extraordinário no ano passado desse novo instrumento de crédito, E também numa perspectiva, eu acho isso muito importante, de desconcentração. Uma grande fatia desse novo fundo está hoje direcionada ao nosso Norte e Nordeste, tendo como um dos balcões principais o Bradesco, que é o principal agente financeiro. Então, foi muito assertiva a decisão do CDN, da diretoria executiva do Sebrae. E só fazendo rapidamente alguns comentários em relação a essa evolução, vamos assim dizer, do modus do FAMP prestar garantia, essa evolução no sentido de chegarmos a 100%, garantindo os negócios das mulheres. Isso foi um avanço importante para a política de gênero aqui do nosso país, assim como um dos principais destaques, além da nova plataforma de gestão de crédito, que já está em uso, já está também sendo utilizada essa plataforma pelos agentes financeiros do Sebrae. Isso ajudou muito a qualificar, primeiramente, fazer o recurso chegar na forma de garantia a crédito, e ajudou também a gestão como um todo de todos os agentes financeiros que são credenciados hoje pelo Sebrae. Fica uma questão ainda, essa contribuição de instrumentos de garantia ao preço da taxa de juros, mas é uma questão para a gente, talvez, no outro bloco, discutirmos um pouquinho. Avançando também, agora vamos chamar a nossa painelista, diretora de garantias da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, a nossa ABGF, Nathani Alves Boldo. E acho que todos sabem o papel importante dessa agência brasileira vinculada ao Ministério da Fazenda, principalmente em gerir um fundo importante, o Fundo Garantidor de Exportação. Esse fundo, por certo, não é, Nathani, contribui muito com essa recorrência de balança comercial positiva nos últimos anos do Brasil. Acho que ajuda e muito também nós mantermos esse bom nível de reserva de moeda estrangeira que nós temos no país. O Estado brasileiro, o Brasil hoje tem muita liquidez para honrar seus compromissos, e a gente gostaria, então, que você falasse um pouco disso, mas, principalmente, como a BGF tem atuado para aprimorar a gestão de garantias e quais são os desafios atuais para garantir maior eficiência, sustentabilidade e alinhamento com as políticas públicas estratégicas. Obrigado, fique à vontade. Bom, obrigada, um bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite aqui da BDE. Adorei o espaço aqui do Banco do Brasil, um grande parceiro nosso da BGF. Fiquei feliz de saber que está disponível para agendamento, viu? Já tive várias ideias aqui. É só pedir. Então, ótimo. Bom, estou aqui representando a nossa presidenta Maíra Madri. Um desafio enorme representá-la, mas faremos aqui o nosso melhor. A BGF hoje ela opera o seguro de crédito à exportação, que é uma garantia específica para as operações de financiamento à exportação, onde nós temos aí modalidades de pré-embarque, quando o crédito é concedido antes do embarque da mercadoria, e também o pós-embarque, quando o crédito é concedido após esse embarque da mercadoria, o financiamento é dado ao importador, que precisa ali pagar essa compra de modo parcelado. Nós temos também as operações de maior prazo, que apoiam, no geral, os grandes exportadores, e as operações de curto prazo, cujo nosso foco são as micro, pequenas e médias empresas. E, nesse sentido, esse produto ele foi retomado em 2024 pela BGF, em meados ali de 2024, mês de julho, e tem trazido bons resultados, não só para a BGF, como para o mercado exportador como um todo. Nessa linha, nós também criamos o produto MPME Mulher,
onde a gente concede ali um limite adicional para a garantia das empresas lideradas por mulheres. E, para nossa felicidade, né, em 2025, todas as operações em que as empresas se declararam se declararam como lideradas por mulheres, todas as operações foram aprovadas. Isso não porque a gente flexibilizou os nossos critérios técnicos de análise, mas porque, historicamente, essas empresas têm um perfil melhor de crédito, então é nosso interesse também fomentar. Mas falando um pouquinho, né, mais especificamente sobre o Fundo de Garantia à Exportação, então, hoje, o seguro de crédito que nós operamos, ele é lastreado no FGE, que é um fundo contábil da União, com patrimônio hoje de mais de 50 bi de reais, e é um instrumento bastante estratégico, justamente por funcionar como uma garantia soberana da União. E, nesse desenho, permite uma menor exigência de capital, de provisão para as instituições financeiras, e aí tem um potencial de indução ao crédito, né, ao ampliar o apetite ao risco das instituições. Ao mesmo tempo, o FGE, como fundo contábil, ele está inserido num arranjo institucional um tanto quanto complexo, né? Então, hoje, a subscrição de risco é realizada pela BGF, né, um braço operacional do governo, enquanto empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, então presta esse serviço de operacionalização do seguro, subscrevendo o risco de crédito. As políticas de subscrição, elas são definidas pelo GSEX, que é o Comitê Executivo da CAMEX. A gestão financeira desse fundo é feita pelo BNDES. A recuperação de crédito envolve aí diversos ministérios. E o maior gargalo, a execução é feita no âmbito do Orçamento Geral da União, estando sujeito aí a contingenciamento, o que faz com que o mercado, eventualmente, dado episódios passados, tenha ali uma certa insegurança com eventual contingenciamento. Embora, nos últimos anos, isso não tenha tido nenhum impacto, né, para a operacionalização do seguro de crédito à exportação, considerando a capacidade de alavancagem que a gente tem nesse fundo. Esse modelo, né, de garantia no fundo da União traz uma robustez fiscal e institucional, mas também torna qualquer tipo de aperfeiçoamento ou ajuste operacional um pouco mais desafiador, principalmente quando a gente fala em ganhar escala, que é necessário principalmente para as MPMEs. E, além disso, né, a operacionalização do seguro de crédito nesse modelo em que a gente tem no FGE, ele se mostra bastante relevante para as operações das grandes empresas, né, o que a gente chama de operação estruturada, que são aquelas mais complexas, de longo prazo. Mas, na experiência da BGF, a gente já entendeu que esse modelo ele não funciona tão bem para as MPMEs, em que pese a gente ter desenvolvido um produto o mais digitalizado possível, aproximando o relacionamento ali com o exportador, fazendo parcerias com os bancos, com a Apex, até tentando aí parcerias com o Sebrae também, que vamos desenvolver um pouco mais. Mas esse modelo ele acaba não sendo tão interessante para as MPMEs, que têm operações de curto prazo e que precisam ali girar o seu negócio muito mais rápido. Então, quando a gente fala de crédito para o comércio exterior, a gente está falando de fechamento de câmbio. Então, não funciona como um crédito comum. Então, essas operações precisam ser fechadas um pouco mais rápido. E, mesmo que a gente digitalize a maior parte desse processo, a gente ainda acaba com um gargalo ali de prazo que pode, eventualmente, fazer com que esse exportador ele perca oportunidades de negócio. Além dessa questão, a gente também identificou, né, trabalhando com as MPMEs, lacunas sobre a própria informação sobre o financiamento à exportação, dificuldade nessa gestão do câmbio, como eu comentei, barreiras produtivas e também assim baixa familiaridade, até muitas vezes, das instituições financeiras com a jornada da exportação, que não é realmente uma questão simples. E aí é exatamente nesse contexto que, na última semana, foram publicadas a Lei 15.359 e a Medida Provisória 1.345, que reformulam o sistema de crédito à exportação e possibilitaram aí a criação do Fundo Garantidor de Comércio Exterior, o FGCE, um fundo privado a ser administrado pela BGF.
Nesse fundo, a gente preserva a lógica do FGE, que faz ali uma dinâmica, tem basicamente uma dinâmica de resseguro, então atuando com compartilhamento de risco com esse fundo privado, mantendo essa lógica de garantia da União, mas possibilitando aí que a gente possa flexibilizar alguns dos nossos produtos. O FGCL vai, então, operar em parceria com instituições financeiras, muito parecido com o que a gente tem com FGI, FGO, então não estamos inventando a roda, fomos beber muito da fonte das experiências que vocês tiveram para poder desenvolver o nosso produto no FGCE, e aí, nesse desenho, nós vamos poder cobrir as carteiras das instituições financeiras, especificamente as direcionadas ao crédito à exportação. Então, a expectativa é que a gente possa ampliar em mais de 10 vezes o apoio às MPMEs. Então, apenas para ter uma referência, nessa dinâmica de análise operação a operação, em 2025, nós aprovamos 25 milhões de dólares em operação. Então, a nossa expectativa é ampliar em 10 vezes esse apoio. Então, como eu comentei, o FGCL vai ser muito complementar ao FGE, então, à medida em que as nossas operações estruturadas continuam com lastro no FGE e as operações de micro, pequenas e médias empresas são fomentadas dentro do FGCE. Então, o FGE continua com seu papel estruturante e no FGCE a gente pode flexibilizar e escalar o número de operações. E uma outra questão também é que agora, com a reforma do seguro de crédito à exportação, nós vamos poder ampliar o capital de giro para empresas exportadoras, né, e também crédito direcionado a investimento. Então, até o momento, nós só garantíamos operações quando o contrato de exportação já estava fechado. E, muitas vezes, as empresas precisam de um fôlego para justamente negociar essas operações com seus compradores. Então, a ideia é que agora a gente vai apoiar as empresas exportadoras, independentemente do fechamento de um contrato comercial de exportação. Atualmente, a BGF está ainda na fase de regulamentação, definição das bases desse fundo, mas, muito em breve, nós vamos começar o processo de credenciamento das instituições financeiras. E aqui o grande desafio, né, é consolidar esse modelo, conciliar a solidez e a robustez do mecanismo da garantia da União com eficiência operacional, permitindo escala, sustentabilidade atuarial, permitindo também que a gente possa dar um apoio melhor e humanizado para os exportadores e firmar essa parceria em bases sólidas com as instituições financeiras para que o fluxo ele seja linear, para que ele seja favorável para todos os agentes e os interessados, e foco no desenvolvimento regional das MPMEs. Então, também nós temos investido em buscar operações em outras regiões do país, que não só Sul e Sudeste, que concentram a maior parte, de fato, do número de operações, e, como objetivo final, aumentar a competitividade das nossas empresas, especialmente as MPMEs, no comércio internacional. Obrigado, Nathan. Você trouxe algumas informações importantes. Eu acho que seria o caso, sim, da ABDE entender um pouquinho mais essa agenda de disponibilização, de credenciamento desse novo instrumento de garantia ao comércio exterior, né? Nós estaríamos à disposição, né, por certo, para uma outra oportunidade entendermos um pouquinho mais dessa estratégia, o cronograma de aplicação dessa estratégia. E também deve interessar, até pelo foco, não, Valdir, em função do público-alvo estar relacionado às micro e pequenas empresas, também ao SEBRAE nacional, todo o sistema SEBRAE, sem dúvida nenhuma, né? E o ponto comum que você trouxe, junto também com o nosso secretário Maurício Juvenal, é a importância, né, como forma de tornar o crédito, os instrumentos de crédito, garantias de crédito acessível, democrático à informação. Então, nós temos que nos somar essa estratégia de divulgar esses instrumentos todos que o sistema financeiro, o Sistema Nacional de Fomento dispõe, né, ao nosso empreendedor, nossa empreendedora aqui do país. Nós estamos já com o tempo esgotados, conforme a Cris anunciou para mim. Então, vamos fazer uma rodada, Cícero, muito rápida,
em torno de 3 a 4 minutos, segundo a organização, fazendo algumas provocações, quem sabe, a todos que estão, mas, sobretudo, à BDE, em relação aos desafios que nós temos, né, para tornar acessível a garantia, o crédito assistido, o crédito de modo geral, aos nossos empreendedores. Por favor, Sacerão, você pode começar e terminar. Começar e terminar. A sua parte. Então, eu acho que desafios temos muitos, né? Primeiro, eu acho que utilizar a tecnologia a nosso favor para analisar o perfil do cliente, para analisar perfil de risco, para conhecer melhor as pessoas para quem a gente concede crédito, pequenas empresas, enfim, empreendedores individuais, se trabalhar com orientação. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, né? Porque a gente usa muito uma frase aqui que é conceder crédito é acreditar nas pessoas, mas a gente precisa acreditar nelas sabendo, conhecendo o perfil delas. Então, isso é um veio importante. Assim, os fundos garantidores, eu acho que nunca é demais repetir isso, significa uma economia muito grande para o orçamento público, na medida em que concede o crédito, né, com fundo garantidor, você reduz o aporte do orçamento da União ou dos estados e municípios, enfim, né, e, através disso, você consegue chegar a uma gama maior de tomadores e de clientes, de empreendedores, enfim, né. Mas eu queria reforçar esse papel da tecnologia e das ferramentas que a gente tem, né. Você está falando de exportação e de câmbio, né? A gente tem usado uma ferramenta aqui no Banco do Brasil, começou a usar a análise do perfil do cliente, de toda a documentação, por inteligência artificial. A gente economiza 90% do tempo, né? Por que isso é importante? Reduz despesa, reduz custo e, ao mesmo tempo, a gente consegue que o nosso funcionário, que o nosso trabalhador, ele consiga ter uma interação maior com orientação para o cliente, com conhecimento melhor, com chegar no cliente de uma maneira mais fina, para atendê-lo da melhor maneira possível, que é o que a gente usa aqui no banco, um banco para cada cliente. Na verdade, é essa análise que a gente pode fazer utilizando as ferramentas. E isso é fundamental na hora para chegar em determinados territórios, para chegar em determinados grupos de clientes, para integrar cadeias de valor de maneira a gente oferecer crédito para as pessoas que mais precisam, né? E, da mesma maneira, a gente conseguir que o negócio dessas pessoas, que o empreendimento dessas pessoas, de fato, tenha continuidade, tenha os fornecedores e os compradores lá na ponta de maneira mais integrada, que a gente não consiga somente oferecer crédito para a pessoa determinada, mas oferecer crédito visando a integração econômica de regiões, de municípios e de cadeias de valor, que eu acho que esse é o fundamental para a gente aumentar a amplitude do crédito, aumentar a amplitude de nossa atuação. Muito bem, muito obrigado, Saceron. Vamos já imediatamente então passar ao Luciano Lans com as suas contribuições, considerações finais e desafios. Eu acho que um dos principais desafios é a gente aprender com as melhores práticas entre os fundos, né? E, principalmente, expandir e consolidar esse sistema. Tá? Eu acho que um ponto aqui importante que foi colocado é a questão orçamentária fiscal, né? Que eu acho que, se a gente for ver o próprio FGIPA, que é um bom exemplo, foram colocados 20 bilhões em 2020. Com isso, você alavancou 350 bilhões de reais até hoje, 128 bilhões de reais só no ano passado, né? Foram mais de 500 mil empresas, só no ano passado 250 mil operações. Tá? A questão de desconcentração regional, que é até um ponto que foi colocado, foi até um desafio que a
presidente Maria Fernanda colocou como nossa diretora lá, colocou uma meta desafiadora com relação aos fundos garantidores para o ano passado. Só que a gente chegou no meio do ano, bateu a meta, aí dobrou a meta e conseguiu chegar nela de novo, aumentando muito a questão de participação em Norte e Nordeste. Eu acho que uma questão importante também é, como o próprio Valdir colocou, a gente registrar esses resultados em termos de avaliações de impacto. Tá? E aí eu gostaria de citar, por exemplo, uma avaliação que foi feita pelo BNDES sobre a efetividade do FG e PEAC, que também foi apresentada na ANPEC, foi publicada em revista. Tem um artigo agora que saiu meu com o Fernando Mantesi, o professor João Carlos Ferraz, da UFRJ, que foi vice-presidente lá do BNDES, e a Luma Ramos, do Banco Mundial, na revista Policy, Design and Practice, que a gente faz uma análise dos fundos garantidores sob gestão do BNDES desde o FGPC. Então, você tem 30 anos de fundos garantidores falando de quais as evoluções institucionais. O banco vai fazer agora uma nova avaliação de impacto da segunda fase do PEAC. Tá? E eu acho que um dos principais pontos é você trabalhar a complementariedade do sistema. Então, quando a gente amplia, por exemplo, usando a estrutura digital que foi criada para o PEAC, para colocar um fundo garantidor com o SEBRAE, quando a gente coloca o crédito assistido, quando a gente oferece, por exemplo, ali em todos os fundos garantidores operados pelo BNDES, garantia para a FINEP, Novacred, garantia para a Fungetur, garantia para os agentes financeiros usarem crédito próprio. Hoje, no PEAC, 98% do crédito são recursos dos próprios agentes financeiros ou de outras fontes que não o BNDES. A gente está hoje numa situação, por exemplo, que no BNDES a parte de garantias representa 1/3 do volume de operações do banco, né? E se a gente for ver o valor de 700 bilhões no ano passado, só com os fundos garantidores do BNDES e em parceria com o SEBRAE, você tem ali 120, 130 bilhões. Tá? Eu acho que o principal desafio é a gente fazer isso com sustentabilidade também. Tá? No caso ali dos nossos fundos, como eu falei, com os mesmos 20 bilhões que foram feitos, você gerou 350, você ainda tem 22 bilhões no balanço. Tá? E o fundo, na verdade, com os rendimentos que ele teve e com a renúncia que foi feita de alavancagem em 2020, ele já ofereceu mais de 40 bilhões em garantias para o sistema, com esses 20 e ainda tem 22. Então, o fator de alavancagem que você tem desses fundos é um negócio impressionante e que eu acho que tem que ser melhor divulgado. Tá? E a questão de você fazer políticas públicas focalizadas com desastres naturais, com eficiência energética, redução de desigualdades regionais, são questões importantes para serem endereçadas como política pública. E eu acho que a supervisão, por exemplo, do MEMP, do MIDIC, agora do MAP, do MDA, que estão discutindo fundos rurais, ou até do MDS, com a discussão que está tendo para ampliação de microcrédito, que o SEBRAE até já está trabalhando, o Banco do Brasil também, né, com Acredita, e agora o BNDES também vai entrar, porque teve alteração na Lei 14.042, né, com microcrédito direto e microcrédito também para OCIPs, com garantia do PEAC. Tá? Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, o principal desafio é a gente continuar crescendo com sustentabilidade e segurança, considerando toda essa gama de novas iniciativas. Obrigado. Reinaldo, me desculpa. Claro. Já me pediram. O senhor manda. Não, já pediram para não esquecer de falar de um tema, de uma questão aí. Eu já esqueci 3 vezes, não quero esquecer de novo. Que é a continuidade daquele grupo de trabalho que está analisando a experiência de fundos, né, de outros países, para a gente aproveitar esse conhecimento para... Lógico que a gente tem uma larga experiência, todos nós, todas as instituições aqui com fundos no Brasil, para a continuidade daquele grupo, para a gente procurar trazer experiências que podem enriquecer o nosso debate, enriquecer a nossa atuação aqui no Brasil. Perfeito. Pronto, falei.
respondeu ao Edu. O mais importante é esse registro. Vamos cuidar, sim, dentro da BDE, dessa tua sugestão, viu, Saceron? Até porque a gente precisa avançar bastante, né? E a despeito, né, desse grupo de trabalho e o que foi apresentado nesta semana na BDE, mostra que o Brasil, em termos de arquitetura do seu sistema de financiamento, não deve nada, me permito dizer, não deve nada para ninguém. Fora, digamos, um case da Finlândia, outro case da Coreia, nosso arcabouço é muito robusto e a gente tem que registrar isso, né? Obrigado. E, mais uma vez, está muito presente aqui a necessidade, não só de informar para chegar originalmente o crédito, a garantia de crédito, mas também para explorar o efeito renda, o efeito multiplicador de tudo isso que o sistema garantidor proporciona em termos de alavancagem. Nós temos que explorar muito bem isso. Está na pauta aqui da BDE também. Secretário, nós também, indo para o encerramento, gostaria, então, que o senhor fizesse as suas considerações finais e alguns desafios, se o senhor entender como oportuno. Maurício Juvenal, é com você. Sim, a mim me parece que, e por mais óbvia que seja a afirmação, que a equação que está colocada para todos nós, que a gente pode utilizar desafio como sinônimo, garantir o acesso ao crédito e, ao mesmo tempo, trabalhar pela redução de riscos. E redução de riscos, seja para as instituições financeiras, seja para o empreendedor na ponta. E isso não se dará por um outro caminho, senão, na modelagem, a gente alinhar taxas de juros menores, mitigação prática de risco e foco no território, invariavelmente. E, óbvio, a questão do crédito assistido, acompanhado, monitorado é fundamental. É meio como se a gente tivesse o desafio de transformar essa relação que hoje tem a letra fria do contrato, né, daquela coisa, eu assinei um contrato de crédito no banco, transformar essa realidade num vetor, efetivamente num vetor de inclusão socioprodutiva, de inclusão produtiva, de correção das desigualdades territoriais e setoriais, mas, sobretudo, né, que a gente consiga, Valdir, também, para além dessa questão de assistência ao crédito, entender o acesso ao mercado, e o acesso ao mercado reduzindo o gap de produtividade que há entre grandes e pequenos hoje, que a gente consiga fazer essa redução do gap de produtividade para que, de fato, o crédito se torne aí um fator de estímulo ao crescimento, ao desenvolvimento, à geração mesmo de renda e de riquezas. Senão, o crédito vai continuar sendo, por vezes, meio que para apagar incêndio, e aí não funciona, de jeito nenhum não funciona. Acho que o desafio que está colocado para a gente, em palavras mais rasas, são essas, mas que me parece uma equação que a gente precisa, com muito debate, com muita interação, com muita troca de experiências, de aprender um com os outros aquilo que funcionou bem até agora e multiplicar essa informação. Muito obrigado, secretário Maurício Juvenal. Importante a contribuição que o senhor deixa aqui para todos que estão nos assistindo. Vamos ao nosso Valdir Oliveira. Valdir, por favor, as suas contribuições finais, desafios, se algo você tem a colocar para nós, por favor. Primeiro desafio é imaginar que a gente vai falar do desafio em 3 minutos. É um grande desafio isso. O desafio que a gente tem com relação à micro e pequena empresa, ele vai, e do crédito, né? Ele vai além do fundo garantidor. Nós temos um problema crônico no mercado brasileiro. Essa taxa de juros, por tudo que a gente faça, a gente não consegue resolver o problema da inadimplência e dos grandes problemas que a inadimplência no crédito traz para o mercado e para os pequenos negócios. E nós não vamos imaginar, de uma regra geral, que um fundo garantidor, por maior que ele seja, em cima do seu stop loss, vai conseguir trazer uma taxa de juros dentro de uma realidade que o pequeno negócio precisa. Se a gente olhar os dados do Banco Central, eu vi os dados do ano passado, taxa de juros média, segmentado por região, por porte, por gênero, me assustou. Quando eu vi MEI, mulheres, região Nordeste, pagando, em média, 60% ao ano, em média,
não tem negócio que dê viabilidade. Aí, quando a gente vê a inadimplência crescendo, com todo o esforço que o FGO dá em cima de um stop loss mais elevado para tentar fazer com que isso chegue, essa inadimplência ela está ligada diretamente a essa taxa de juros criminosa que a gente tem no Brasil. E se aqui a gente tivesse micro e pequenos empresários falando, certamente esse estava sendo o grande grito, que ninguém consegue entender por que uma mulher, MEI, na região Nordeste, paga 60% em média de taxa de juros. Isso é um crime. Se o Brasil não mudar essa realidade, com todo o esforço que a gente faça, nós não vamos resolver. E aí nós temos uma esperança. Eu tenho 40 anos que trabalho com isso. Eu só sei mexer com isso. Foi o que eu aprendi aqui no Banco do Brasil, depois como superintendente do SEBRAE por 12 anos e agora no SEBRAE Nacional. Qual foi a nossa esperança? A criação do MEMP. O secretário Maurício, a liderança do ministro Márcio França, quando criou o MEMP, a gente disse, bom, agora vamos ter o foco. Estamos tendo o foco. É porque não é fácil mudar uma estrutura dessa forma. Mas eu acho que o grande desafio, secretário Maurício, que aí o ministro Márcio França e o Ministério têm que ter, é tentar imaginar como é que a gente muda uma realidade de taxa de juros criminosa para que a gente possa ter uma situação mais saudável no ambiente empreendedor, para aí sim entrar com processos de crédito que sejam mais adequados, entrar com garantias de crédito para poder aliviar e dar mais oportunidade para os nossos empreendedores. Imaginar que, quando você mexe no C do colateral, porque a análise de crédito dos bancos são 5 Cs. Nós estamos falando só de um aqui, que é o colateral. Tem os outros 4 que ponderam também. Então, se tu der aqui 100% de garantia, stop loss vai a 100%, mas ele tiver no C do caráter um problema no cadastro, o banco não vai emprestar. Então, o recado é, se a gente não melhorar esse ambiente econômico, o esforço, nós não vamos alcançar aqueles que mais precisam. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos com relação ao nosso tema. Obrigado, Valdir. Mais uma vez, excelentes contribuições. Lembrando agora de uma obrigatoriedade divulgada o ano passado pelo Banco Central em relação à educação financeira. Nós, bancos, instituições financeiras, temos que nos dispor a colocar essa pauta em funcionamento. Isso pode ser um elemento também, não só do crédito orientado em si, mas pode ser um instrumento importante também da gente colocar de forma mais assertiva o crédito, para que não vive, segundo a tua expressão, veneno, apenas remédio. E avançando, vamos agora finalizar com a nossa colega Nathalie Boldo, que vai também nos oferecer suas considerações finais e desafio que você julgar pertinente. Por favor. Bom, na nossa visão, um dos segredos do sucesso para os fundos garantidores são as parcerias, nas suas mais diversas formas. Em primeiro lugar, a parceria com as instituições financeiras, para que a gente possa ganhar escala, realmente impactar, em especial as MPMEs, principalmente com um processo integrado à própria concessão do crédito, aumentando aí a previsibilidade, no nosso caso, para as empresas exportadoras e reduzindo burocracia, qualquer fricção entre os processos operacionais de cada uma das instituições. Uma outra possibilidade de parceria, que no nosso caso também faz bastante diferença, é a parceria para compartilhamento de risco. Então, instrumentos de resseguro, contragarantias. No caso da BGF, nós temos buscado trabalhar bastante com outras agências de crédito, no caso, as internacionais, para justamente compartilhar riscos em operações de exportação. Esse desenho permite, então, maior alavancagem e é essencial para garantir a sustentabilidade do fundo garantidor. E um outro ponto também, que já foi muito comentado aqui, então só quero ressaltar mais uma vez, e que, em especial, nas operações de crédito à exportação, a gente nota um grande impacto,
que são as parcerias direcionadas ao preparo dessas empresas, né, ao conhecimento, ao desenvolvimento do perfil dessas empresas, dos empreendedores. Ser empreendedor no Brasil não é tarefa fácil, né? Nós temos aí a legislação, temos o impacto tributário, então não é uma tarefa fácil. E muitas vezes essas empresas não contam ainda com todo o conhecimento desse processo. E, no nosso caso, tem o adicional do comércio exterior, que também não é um processo simples, né? Então, as parcerias para capacitação, como o SEBRAE, a Apex, têm total impacto para essas empresas. E, em resumo, né, o nosso objetivo é firmar essas parcerias para ganhar escala, reduzir custo operacional para essas empresas, diversificar e compartilhar risco, melhorar a governança dessas empresas, melhorar o perfil de crédito para essas empresas, para que a gente possa, né, com toda a segurança, ampliar também o nosso apoio por meio das garantias. Muito obrigado, Natani. Então, a gente encerra. Não vamos abrir, infelizmente, estamos atrasados às perguntas, mas isso não significa que os presentes não possam formular e a ABDE, num outro momento, responder. Alguns registros, de acordo com o que a gente extraiu no painel, a manutenção do grupo de trabalho técnico para voltar, para continuar, melhor dizendo, a tratar as questões relacionadas a fundo como um todo, em especial fundo garantidor. Deixo também algumas sugestões da gente, na ABDE, temos que ligar nosso radar e aproveitar, quem sabe, as oportunidades desse novo fundo que vai atuar na brecha do fim da guerra fiscal, o FNDR, para escalar o sistema garantidor, né, como uma forma também de extrair recursos dessa fonte, né, não nos limitarmos à subvenção de crédito. Também deixar como estímulo algumas experiências. Nós temos aqui da Desenvolve São Paulo, Ricardo Brito, que recém lançou, junto com o seu governo, né, um novo fundo de aval, né, uma experiência que nós teremos agora dentro do Sistema Nacional de Fomento, como a Fomento Paraná, vejo o Cláudio Stabile aqui, também tem a garantia a partir de fundo de aval rural, fundo garantidor, também como um instrumento importante. A gente deixa essa sugestão de replicar essas modelagens nos demais níveis de governo. Acho que seria isso. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade, obrigado pela atenção de todos. Até o 12º Fórum, se Deus quiser.